Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos e juntos vamos nos prostrar na presença do Senhor. Vamos buscar da sua presença através da oração, através da palavra, das sagradas letras que nos trazem a sabedoria do alto. Amém? Vamos consagrar este momento a Ele, nosso Senhor e Deus. Tudo que fazemos para Ele, seja um culto, seja uma reunião de oração, seja o nosso tempo de oração, nós precisamos, nós buscamos dEle, mas nós precisamos consagrar a Ele, para que Ele realmente seja Senhor sobre nossas vidas, para que Ele realmente fale no nosso coração. Vamos consagrar a Ele esse tempo. Senhor Jesus, nós te louvamos por esse dia, te louvamos pela bênção de mais uma vez podermos nos achegar a Ti através deste culto online. Te agradecemos porque nos permites formarmos essa corrente de oração, vencendo barreiras da distância, mas nos unindo uns aos outros como irmãos em Cristo, como família em Ti, Paizinho. Por isso que nos prostramos na Tua presença, te louvando, te agradecendo e consagramos a Ti esse tempo que aqui teremos. Fala no nosso coração, ouça as nossas orações. Tu sabes o quanto nós precisamos, o quanto nós muitas vezes estamos distantes de Ti, por nossas decisões, por nosso pensar, por nosso agir. Por isso, Paizinho, nós nos voltamos a Ti reconhecendo que não conseguimos sozinhos, que somos falhos, que somos pequeninos e precisamos de Ti. Tenha misericórdia de nós, ouça as nossas orações, as orações que Teus filhos, Tuas filhas estarão colocando na Tua presença, e sobre nós derrame da Tua bênção, da Tua paz, do Teu Santo Espírito, o Espírito da verdade. Nos fala através da Tua palavra, Pai, para que nós compreendamos e possamos viver segundo aquilo que Tu esperas de cada um de nós. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, queridos. Dona Diva, boa noite. Jesus abençoe. Abençoe seu lar. Dona Celina e toda a família aí reunida. Jesus abençoe. Pessoal de Erechim que esteve conosco. Bênção, bênção. Salmo 148 para nossa reflexão. Salmo de número 148. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas de luz. Sim, tudo que tem fôlego, enfim, louve ao Senhor. Ele é digno, aliás, único digno de receber todo louvor, toda glória. Por isso que domingo, inclusive, fazia menção, aliás, sábado, era o sábado do silêncio, né? Eu fazia menção da importância sobre o silêncio, no culto, inclusive. O silêncio nos nossos devocionais, inclusive. Aquele momento que a gente se aquieta e permite que Deus fale. E em meio a essa realidade do silêncio no culto, muitas vezes eu já ouvi o questionamento do porquê algumas igrejas, no seu jeito de ser, as pessoas falam muito alto, as pessoas oram muito alto. E uma das questões que eu trazia é o fato de que, muitas vezes, nós até olhamos para os outros e questionamos o que os outros fazem. Mas são maneiras de celebrar diferentes. Assim como eu gosto mais de uma liturgia, uma ordem de culto, o outro gosta daquela agitação, do louvor bem alto. Mas tem um detalhe. Se eu, assistindo o jogo do meu time, o jogo do seu time, você vibra, grita de fazer acordar os seus vizinhos, você pelo menos teria que cantar em voz alta, o louvor da igreja. Porque se
para o teu time você consegue elevar aquele louvor, aquele grito, aquela vibração, poxa, se somos algo, se temos algo, é porque Deus nos concede. Então sim, devemos louvar, como diz aqui o canto, com todas as nossas forças. Não diante do time a gente grita de acordar os vizinhos de toda a quadra, mas lá na igreja a gente canta baixinho, com vergonha. Vai que o vizinho se incomode, vai que o vizinho se acorde. Para o time pode, para Deus não. O que diz o Salmo? Louvai-o, sim, louvai-o com todas as forças. Tudo que há fôlego, louve ao Senhor. Louve o nome do Senhor, pois só o seu nome é excelente, a sua glória está sobre a terra e o céu. Sim, se somos algo, se temos algo, se respiramos, é graças ao Senhor. Então sim, com todas as nossas forças devemos louvar o Senhor. Vemos a Olívia, a vovó dela chegou aí, Dona Maria Luísa, Jesus abençoe. Vemos a Olívia aprendendo a bater palma, a louvar o Senhor, batendo palma. Não vou bater palma, agora para o time vou gritar. Não, peraí, né? Então, louvemos ao Senhor, porque Ele é o único digno de receber todo o louvor e toda a glória. Amém, queridos? Um recadinho aqui, aliás, nosso louvor, nossa ação de graças antes disso, né? Um tempo precioso que tivemos, 4 cultos, 5 com online, para louvarmos, refletirmos na palavra de Deus, nossa conferência Vida, e foi um tempo muito precioso, né? Reunir um bom grupo. Lamentavelmente, no sábado teve gente que foi ver o Michel Teló, e aí Deus ficou em segundo plano, mas está valendo, né? De vez em quando só acontece, né? Então, deixa para lá, né? Mas tivemos 4 cultos muito especiais. Aí a gente realmente não teve como fazer concorrência com o seu Teló, e aí a gente ficou em segundo plano. Mas mesmo assim, teve um bom público, inclusive no sábado, né? Foi sábado, dito show, né? Então, mesmo no sábado teve um bom público, para a honra e glória do Senhor. E assim, celebramos mais uma conferência Vida. 4 cultos, 4 oportunidades de recebermos da palavra, sermos alimentados pelo Senhor. E domingo ainda tivemos o tempo de celebrar a Páscoa em família. Depois do culto, nós tivemos o almoço comunitário também com uma boa participação. Louvado seja o Senhor pelo que tem feito em nosso meio. Boa noite, Dona Vânia, seu Írio, Jesus abençoe, abençoe essa família. Dona Nelly, seu Odir, Jesus abençoe, abençoe vosso lar. Tem mais gente aí? Deixe o seu recado. Nem sempre eu visualizo quem está aí, mas não deixe de comentar, não deixe de deixar seu recado. Inclusive, você pode enviar pedidos de oração. Depois da partilha da palavra, nós temos um tempo de oração e podemos estar colocando essas intenções de oração aqui para que não sejam somente as suas orações, mas que sejam as nossas orações na presença de nosso Deus e Pai. Certo, queridos? Vamos para a palavra? Um recadinho de domingo. Domingo tem galeto. Culto de adoração e louvor, 9 horas, mas tem galeto. Então, divulgue entre seus queridos, divulgue entre seus conhecidos, para a gente alcançar mais pessoas, alcançar mais, vender mais porções. Então se some da forma com que você puder. Você pode se somar como voluntário, precisa de gente se somando ali no serviço. Homens para o assado, mulheres para a salada. Toda ajuda é bem-vinda. Divulgação, então sim, compartilhe nas suas redes sociais. Compartilhe com seus contatos para que mais gente saiba que a gente está promovendo o galeto e tenha a oportunidade de
comprar a sua porção. Você também pode se somar com doações. Sim, doações são muito bem-vindas, qualquer valor. O importante é você se disponibilizar, você se somar com aquilo que Deus colocar no seu coração e ajudar e fazer a sua parte para que, mais uma vez, mais essa promoção seja um sucesso. Então, compartilhe, divulgue, reserve o seu até sábado de manhã. Em cima do laço, pode correr o risco de não ter porções disponíveis, então, mais breve possível, já reserve o seu. 3 coxas, 3 sobrecoxas, uma porção de salada por R$ 35, assado no capricho, embalagens muito bem apresentadas. Então sim, pontualidade na entrega, sim, a partir das 11 horas é certo que você chega lá e a sua porção já está pronta, muito bem assada, combinado? Então divulgue, se some conosco, porque domingo é dia de galeto. Muito bem, vamos para a palavra. Nós estamos desde o tempo quaresmal, iniciado com a quarta-feira de cinzas, falando sobre do chão ao túmulo vazio. E hoje vamos concluir essa série de pregações com o túmulo vazio. Nós chegamos. Lembra, a primeira pregação nos falava da nossa realidade. Tu és pó e ao pó voltarás. Somos pecadores. É terra que virou um ser pensante, um ser vivo. Mas entre esse pó inicial e o pó final, nós temos a oportunidade de tomar decisões. Quem a gente declara como Senhor sobre nossas vidas? Que escolhas que a gente faz? Tudo isso impacta a nossa vida e muda a realidade final. Por quê? Não porque a gente pode fazer alguma coisa. Na verdade, a gente precisa declarar a Cristo como Senhor e tomar posse do que Ele fez na cruz por nós. Toda essa reflexão que a gente fez, inclusive durante esses cultos, nos últimos cultos, nossa conferência Vida, nos falaram sobre a obra redentora de Cristo, o que Cristo fez por nós, o que Ele suportou por amor de nós, para que nós tivéssemos acesso à salvação, para que esse pó final seja a ressurreição. Como Cristo, Ele precisou passar pela sexta-feira da paixão. Ele veio do Pai, precisou enfrentar traição, negação, abandono. Ele precisou enfrentar a cruz, a sua sexta-feira da paixão. Mas aí teve o domingo da ressurreição, da vitória. Então, independente das circunstâncias, lembre-se, Cristo ressuscitou. E se Ele é Senhor sobre a tua vida, eu, você, nós que nele cremos, também ressuscitaremos. Porque Ele venceu a morte, não para Ele. Ele é o Deus Todo-Poderoso, continuou sendo. Essa vitória é para mim, é para ti, os que nele creem. Mas nós precisamos tomar posse, é um presente que Ele está nos dando. Cabe a mim, cabe a você, aceitá-lo ou não. Qual é a sua escolha? Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Esta é a saudação, é a nossa saudação do povo crente. Esta é a base da nossa fé. Aliás, o apóstolo Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, é inútil nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. 1 Coríntios 15, 14, exatamente. Se Cristo não ressuscitou, esse negócio de ser igreja, esse negócio de crer em alguma coisa, tudo vai por terra. Porque essa é a verdade sobre a qual
o cristianismo está alicerçado. Que Cristo existiu? Não há dúvidas. Ele existiu. Historiadores do mundo, inclusive, relatam a existência do Galileu. Então isso não tem como negar. Mas que ele ressuscitou, aí é um dado de fé. Ele ressuscitou e apareceu a algumas mulheres, ele apareceu a alguns discípulos, fez com que os 11 ali reunidos, teve aquela cena onde Tomé teve que, na sua dúvida, teve a oportunidade de tocar no Senhor. Ele ali com eles comeu. Teve uma oportunidade que ele apareceu uma grande quantidade de crentes, sim, para tirar e colocar por terra toda a ideia de fantasma, de espírito, de visão que eles podiam estar tendo, alucinação. Não, ele realmente ressuscitou. O túmulo está vazio. Esse é o grande diferencial da fé cristã. Não foi apenas um mero líder, mas foi aquele que veio e venceu a morte. Como ele disse, que ele ressuscitaria, e assim ressuscitou. Lembram das mulheres? O anjo disse às mulheres. Mateus capítulo 28, os versículos 5 e 6 fazem essa menção desse diálogo. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Onde você procura Jesus? Entre os mortos? Não, entre os mortos ele não está aqui. Ele não está entre os mortos. Ele ressuscitou. Ressuscitou. Isso já começou a impactar a vida dessas mulheres que correram falar para os apóstolos um tanto em dúvida se eram não, de repente eles também têm a sua revelação. Tomé não estava, e ele disse que se ele não tocasse, ele não meter a mão, e Jesus depois apareceu aos 12, estava ele inclusive lá. Teve aquela cena dos discípulos de Emaús, que também já estavam voltando para casa, estavam retomando o caminho de volta. Afinal de contas, o seu mestre, aquele que eles esperavam ser o grande líder político religioso, tinha sido morto. Eles não... eles ouviram as mulheres falar, mas foi só as mulheres que falaram alguma coisa, que não encontraram ninguém no túmulo. Mas... e o que ele disse? Pois é, se esqueceram. Aquela coisa de nós permitirmos que circunstâncias no nosso entorno, coisas negativas que nós vivenciamos, sustos, decepções, problemas, ofusquem a nossa visão, façam com que a gente se esqueça, inclusive, do que Jesus disse. Os discípulos se esqueceram que ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Eles estavam tão empolgados com a chegada do Messias, que ele ia tomar o poder de Roma, mas não é esse Messias, não foi para isso que Jesus veio. As nossas visões erradas de Jesus fazem com que a gente seja um mero religioso, que vem com aquele papo: meu Jesus não faria isso, meu Jesus não faria aquilo. Jesus se revela aqui, ó. Não é o que eu digo, não é o que você pensa a respeito dele, mas é o que as Sagradas Escrituras revelam. Esse Jesus, diante do qual nós devemos estar prostrados. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. O túmulo está vazio. A força da morte foi desafiada e perdeu. O Filho de Deus viveu como humano no chão. Viu o que é sofrer, experimentou a traição, o abandono, a humilhação, o açoite e a morte. Do chão ao túmulo, profecias cumpridas. De Nazaré a Jerusalém, dores, lágrimas. Em Cafarnaum, pescadores transformados em discípulos. Na casa de Simão, o cheiro de perfume caro. Na de Zaqueu, salvação. Ao redor do poço de Jacó, uma samaritana perdoada. Em Betesda, um deficiente sai carregando a própria cama.
a Maca, no caso, Nicodemos, José de Arimateia, Estevão, Saulo de Tarso, Barnabé, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirda, Clemente de Roma, Agostinho de Hipona, até chegar em mim, em você, um dia essa verdade nos alcançou. E essa verdade continua impactando vidas, continua impactando a história. Por isso que realmente a história se dividiu entre antes e depois de Jesus. E essa mensagem continua salvando, transformando, restaurando, reconciliando, abençoando. Que bom que essa mensagem nos alcançou. Mas não guardemos para nós. Temos que passar adiante. Cristo ressuscitou. A morte foi vencida. Aleluia, aleluia ao Senhor Deus, nosso Deus. Pessoal que foi se chegando, Mari, Fábio, Pietro, família, Jesus abençoe. Abençoe Estilar. Dona Gessira, seu Altamir, família, Jesus abençoe. Abençoe Estilar. Vamos ao texto. Romanos capítulo 8, a partir do primeiro versículo, nos diz assim: portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Essa é a palavra de Deus, a quem nós damos graças. Cristo ressuscitou. Com esse acontecimento se inaugura um novo tempo. O tempo do Espírito. Sabe o Espírito que pairava sobre as águas lá na criação? Sabe o Espírito que conduziu Jesus? Aliás, que por obra do Espírito Jesus foi concebido. Ele conduziu Jesus até o deserto, por exemplo. Agora, ele foi derramado sobre a igreja. Cristo precisou completar a sua obra para que o Espírito viesse continuar com a obra. Esse mesmo Espírito está na vida dos que estão em Cristo. O ressuscitado, ele ressuscitou. Enviou o Espírito Santo para estar não só ao nosso lado, mas estar dentro de nós. Mas alguns pontos aqui no sentido de o que muda quando nós entendemos que a ressurreição é uma realidade espiritual presente. É uma realidade, não é uma ficção, não é um conto de fadas,
mas é uma realidade espiritual presente. Em primeiro lugar, eu descubro que não há mais condenação sobre minha vida. Sim. Romanos 8, verso 1 diz, portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele, Cristo, ofereceu um sacrifício único, perfeito, suficiente pelo pecado de todo mundo. O próprio Paulo fala da sua miséria. O próprio Paulo, ele disse que era um homem miserável, porque se via em pecado. Ele acabava fazendo o bem, o mal que não queria. Mas aí ele diz assim, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ele mesmo louva, glorifica a Deus, dizendo, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa condição de miséria, porque, olhando para mim, eu vejo que eu cometi esse pecado, eu vejo que cometi aquele pecado, eu vejo que cometi aquele outro pecado. Qual é a consequência? Condenação. Se você transgride uma lei, você precisa sofrer a punição dessa transgressão. Você andou em alta velocidade, vai ter que pagar multa por ter transgredido essa lei. Então, se você pecou, a condenação é a morte. O resultado, ou seja, o salário do pecado é a morte. É isso que a lei diz. Mas o túmulo vazio muda essa realidade. Porque Cristo ofereceu o sacrifício. A morte foi vencida. Glórias, glórias a Deus. Porque temos vitória sobre o pecado. Ele nos resgatou da escravidão do pecado para uma nova vida. Glórias sejam elevadas a Cristo Jesus. Não há mais condenação contra mim, contra você, que nele cremos e que declaramos a Ele, Cristo Jesus, como nosso Senhor. Amém? Segundo lugar, o Espírito Santo aplica a obra da cruz à vida do crente. Romanos 8, versículo 9 diz, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Cristo Jesus, antes de partir, ele disse que enviaria o outro Consolador. Você lembra disso? Evangelho de João faz esse destaque e fala de forma muito especial a esse respeito. Ele fala de que viria o outro Consolador. Ele fala de que esse outro Consolador não só estaria junto de nós, mas que estaria em nós. João capítulo 16 vai dizer, por exemplo, o versículo 7, todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo de pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. O maior e mais grave pecado é você não crer em Cristo Jesus. Então, convicção espiritual. O Espírito Santo tem essa missão de nos dar convicção espiritual. O que é certo, o que é errado, que decisão eu devo tomar, que caminho eu devo evitar, enfim. E ele aplica plenamente a obra de Deus em minha vida para que, passo a passo, a minha carne vai sendo dominada, no sentido de que eu me torne mais semelhante a Cristo Jesus. Então, por mais que eu viva cercado de pessoas do mundo, me incentivando a fazer coisas erradas, eu, através da oração, da minha vida de igreja, convívio com outros irmãos, a leitura da palavra, dízimos, jejuns, enfim, exercícios que a Bíblia nos propõe, eu vou me exercitando e o Espírito Santo vai trabalhando no meu coração para que eu aprenda a pensar como Cristo pensava, a agir como Cristo agia.
a viver como Cristo vivia. Isso não é mágica, é um processo toda a vida. O Espírito de Deus vem habitar na vida dos salvos, daqueles que declararam a Jesus como Senhor da sua vida, estabelecendo no nosso coração o seu trono, o trono de Cristo, botando abaixo as obras das trevas. Mas como eu falei, não é mágica, é uma vida buscando. Em outras palavras, a gente podia dizer: eu trabalho, me esforço, então eu leio a Bíblia, eu vigio as minhas atitudes, eu vigio o meu falar, eu fico sempre alerta, mas sabendo que tudo depende de Cristo Jesus. Então eu oro, eu leio a palavra, eu busco com todas as forças ser o mais correto possível, me colocando sempre nas mãos de Deus, porque é Ele que opera plenamente a obra em mim. O Espírito Santo aplica a obra da cruz à vida do crente. Terceiro lugar, o Espírito que ressuscitou Jesus gera vida em nós hoje. Romanos 8, verso 11 diz: aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Escravos do pecado, literalmente órfãos. Ele, Cristo Jesus, nos compra para si. E mais do que isso, nos dá identidade, não para sermos meros escravos seus. Isso já seria uma honra. Mas Ele nos compra e nos dá a identidade de filhos. Lembram a parábola do filho pródigo? O filho pede herança, o pai vive. É como se ele estivesse declarando, pedindo a morte do filho. Mas o pai deixa ele partir, distribui os bens, deixa ele partir. Quando ele sai, malha tudo de forma irresponsável, vivendo, curtindo a vida, como se fosse senhor sobre a sua vida. Ele se dá conta, quando tudo acaba, que até os servos, os judeus não tinham escravos, até os servos do seu pai tinham melhores condições do que ele. Ele resolve voltar. E ele diz, na sua estratégia de como ele ia falar com seu pai, ele diz lá que iria dizer para o seu pai que estava sim arrependido, que ele pecou contra os céus e que o pai lhe concedesse a condição de servo. Porque como servo do seu pai, ele teria uma condição muito, muito, muito melhor do que naquela condição que ele mesmo se colocou por decisão própria. Mas quando o pai o vê de volta, ele começa a dizer, ele começa a falar: pai, pequei contra os céus, contra ti. E é como se a dinâmica do texto nos mostra que o pai não permite que ele siga falando. Ele sequer permite que ele continue falando e ouse dizer que ele quer ser um servo. E prontamente ali ele providencia anel, sandálias, roupa nova e o reintegra à família. É isso que Deus faz através da obra de Cristo. Ele pega a minha, tia, escravos do pecado, nos resgata e nos dá nova identidade. Literalmente sandálias nos pés, porque só um escravo andava de pé descalço. Anel no dedo como símbolo de que faz parte de uma família. Roupa, sim. Nós ganhamos a identidade de filhos. Por isso que a nossa vida aqui e agora, para aqueles que declararam a Cristo Jesus como Senhor, ela alcança o nível de vida em plenitude. Ganha sentido, ganha brilho. Quer dizer que não vai ter problema? Não. Cristo nunca disse que não teríamos problemas. Então sim, vai ter doenças,
vai ter decepções, vai ter traições, vai existir separação, vai existir famílias desestruturadas, mas o Senhor é conosco. Ele luta conosco. Lembram Israel? Ele ganhou a promessa de terra prometida, terra que mana leite e mel, ou seja, a abundância de alimento. Uma terra muito próspera, mas eles tiveram que lutar. Guerras tiveram que ser travadas para que aquela terra fosse conquistada plenamente. Sim. Não foi simplesmente chegar lá e se esbaldar. Assim também a vida em plenitude. Ele é conosco. Aquele povo saiu do Egito sem saber o que era segurar uma espada na mão. Logo ali, ainda no deserto, eles tiveram guerras. Tiveram que enfrentar inimigos em batalha. E venceram. Não porque eles tinham capacidade de lutar e vencer uma guerra, mas porque Deus lutava por eles. Assim sendo, nós podemos sim ter uma vida e vida em plenitude, não porque nós temos a capacidade, porque nós somos bons, eficientes, não, mas porque Cristo luta por nós. Porque o Espírito Santo habita em nós e nos fortalece, nos capacita a enfrentar de cabeça erguida os problemas, as enfermidades, as crises, as separações. Quantas outras coisas podem tirar nosso sono? Ele é conosco e Ele luta por nós. Mas Ele verdadeiramente precisa ser Senhor sobre nossa vida. Não é coisa da boca para fora, é de todo o coração. Lembra quando Ele disse que podemos o encontrar, mas se o buscarmos de todo o coração? Devemos buscá-lo de todo o coração. Não meros religiosos que dizem, não, eu creio em Deus. Pois é, mas a Bíblia diz, o próprio Jesus disse que até os demônios creem em Deus e tremem. A questão não é só crer em Deus, mas é declarar Cristo como Senhor sobre a sua vida e buscar com todas as forças fazer aquilo que é vontade de Deus. Aplicar na minha vida a obra de Deus. Aquilo que Ele me diz que eu tenho que fazer. Ele, Deus, não ressuscitou somente Cristo dos mortos. Ele nos ressuscitou também, para vivermos uma vida mais excelente, vivida na sua presença, vida em plenitude. Então, não puxe para si, não tente resolver da sua forma. Por isso que eu sempre falo, você é jovem, adolescente, está pensando em namorar, você precisa colocar isso nas mãos de Deus. Você está procurando carreira, que carreira seguir, você precisa colocar isso nas mãos de Deus. Você está querendo abrir um negócio, antes de pensar, coloque nas mãos de Deus, peça o direcionamento de Deus. Você está procurando emprego, peça orientação de Deus e Ele vai te mostrar. É literalmente colocar-se nas mãos de Deus. É se jogar nos braços do Pai. Não tente resolver pelas próprias forças aquilo que somente Ele, aliás, que Ele pode resolver por você. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Que tal permitir que Deus inclua o seu nome naquela galeria que a gente já lembrou aqui, como Nicodemos, José de Arimateia, Estevão, Saulo de Tarso, Barnabé, Inácio, Policarpo, daqueles que algum dia entregaram a vida a Jesus? Que tal? E que Ele nos use como instrumentos, inclusive para impactar e abençoar outras vidas que ainda estão nas trevas, que ainda não tomaram posse dessa verdade. Cristo ressuscitou. O túmulo está vazio. Essa é a grande diferença entre os grandes líderes religiosos que o mundo já viu. Você pode falar de muitos líderes que impactaram o mundo com aquilo que falaram, com aquilo que ensinaram,
Só que você vai encontrar os túmulos deles por aí. Mas o túmulo de Cristo está vazio. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Ele vive. E Ele quer que eu e você tenhamos vida e vida em plenitude. Então declaremos a Ele como Senhor sobre nossa vida. Para que a nossa vida seja vida em plenitude. Amém? Que o Senhor multiplique essa palavra 100 por 1 no teu coração. Vamos orar? Vamos consagrar ao Senhor nossas vidas. Qual a intenção que você traz aí contigo? Alguma intenção especial? Algum clamor? Algo que está tirando o sono? Algo que está te preocupando? Lembre-se, o Senhor está à distância de uma oração. O Senhor está atento ao teu, ao meu clamor. Vamos conversar com Ele? Abra teu coração a Ele. Coloque suas preocupações, suas aflições. Também não se esqueça de agradecer, sim, agradecer pelo que Ele tem feito, o que Ele tem concedido a ti, pela obra de Cristo, que já impacta a nossa vida e muda completamente a perspectiva de nossa vida. Porque Ele vive, eu posso crer na manhã. Nós cantamos domingo. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, te damos graças. Graças por quem Tu és, o Deus Todo-Poderoso, que veio a nós, se fez um de nós, se entregou por nós naquela cruz, sofreu humilhação, dor, vergonha, morte, mas venceu a morte, para que nós tivéssemos vida. Não precisavas nada disso, porque Tu continuarias sendo Deus Todo-Poderoso. Fizeste isso por amor de nós, para que nós, aqueles que em Ti cremos, a partir do que fizeste, tivéssemos a esperança da vida eterna. Sim, a nossa vida é impactada por essa verdade, Pai. Por isso que aqui nós pedimos, se em algum dos nossos corações haja alguma dúvida, como existiu dúvida no coração de Tomé, com a Tua paciência, com a Tua misericórdia, Tu possas estar tocando nossos corações, para que essas dúvidas caiam por terra e nossa fé seja uma fé verdadeira, madura, viva, para que a verdade da ressurreição nos guie, nos inspire, nos encoraje a cada dia do nosso viver. Pai querido, cada lar, cada família que se conecta conosco, que está acompanhando essa live, que está vendo esse vídeo, nós colocamos nas Tuas mãos. Tu conheces o coração de cada um, suas alegrias que colocam diante de Ti em ação de graças, mas também suas preocupações, suas dores, seus problemas. Nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, sabendo que se a morte foi vencida, tudo e qualquer outro problema cai por terra, porque não existem impossíveis para Ti. Nós cremos em Ti, nós cremos no poder da ressurreição e clamamos, impacte nossas vidas, impacte cada família que se conecta conosco, cada família que Te busca, Senhor, cada família que busca esperança, recomeço, vida nova. Toca nossos corações com Teu poder e nos ajuda a se manter firmes em Ti, assim como abençoa nossa cidade, abençoa nosso estado, Rio Grande do Sul, nosso governador, derramando a Tua instrução, da Tua bênção sobre ele, todos os deputados, todos aqueles que exercem autoridade, também lembrando da nossa nação, nosso Brasil, presidente Lula, deputados, senadores. Que o Teu poder, a Tua graça esteja sobre nossa nação, sobre todos que exercem autoridade e guia-nos. Guia-nos como igreja, Senhor, para que possamos fazer a nossa parte. Cumprir o nosso propósito, aquilo que esperas de nós como igreja nessa nação. Nos abençoa, Paizinho. Ouve as nossas orações de forma especial. Nós oramos pelos pequenos, Luna,
Maitê, Maria Alice, Mateu. Tu conheces a cada um desses pequenos. Tu sabes o quanto cada um precisa de ti. Maitê está numa CTI. Os demais, tu também conheces a cada um e sabes o que estão enfrentando. Que a tua unção, a tua paz repouse sobre cada um deles. Assim sobre cada um de nós, teus filhos, tuas filhas, que a ti clamamos. Tem misericórdia de nós e nos abençoe. Nos dê do teu direcionamento, nos dê da tua paz. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Tenha abençoado o final de noite, descanso na presença de Deus. Quarta-feira que vem nós temos um novo encontro, mas é claro, antes disso tem domingo, culto 9 horas e também tem galeto. Então divulgue entre seus contatos, se some da forma com que você puder, com doações, com voluntariado, enfim, se some conosco em mais este galeto e mais essa promoção. Amém? Que a bênção de Deus onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre a sua família, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia.